Olá! O Pontos e Vistas de agosto continua tratando de temas muito importantes. E a questão ética, que coisa importante, né? Diz que ética é aquilo que você faz quando o outro não está vendo. Porque quando o outro está vendo, você pode ser ético, mas você tem que ser ético mesmo quando ninguém está sabendo. E para tratar desse tema, nós chamamos o presidente do Tribunal de Ética, aqui da OAB de São Paulo, presidente do maior tribunal de ética do mundo. Olha como é importante esse cargo. Não é mesmo, doutor Guilherme Magri? Como vai, Vossa Excelência? Muito bem, prazer estar aqui. Realmente uma responsabilidade gigantesca estar à frente do tribunal. Você foi reconduzido, você já era presidente na gestão passada e foi reconduzido. Sim. É a primeira vez na história que acontece isso? Um período tão à frente do tribunal, sim. Né? Houve uma recondução, mas recondução porque foi no finalzinho de um mandato para o outro. Né? Agora, à frente do tribunal, acredito que esteja dentro de um período maior. Mas, de qualquer forma, é desgastante para quem preside um tribunal dessa magnitude punir colegas, cortar na própria carne. Você, às vezes, não se sente assim, fala, puxa vida, expulsei aquele advogado. Você não tem dó, não? Não, Sergi. Assim, eu acho que no início, né, eu acho que essa foi a primeira meta que a gente teve no tribunal é tirar essa imagem de punitivismo. Eu acho que foi a nossa primeira ideia dentro do tribunal. Por quê? Porque a advocacia, de uma certa forma, eu olhava para o tribunal dessa forma que você retratou. O tribunal está aqui, a OAB está para te cobrar um boleto e para te punir. E quando o advogado ou a advogada falava dessa forma, quando punir, está se referindo, na verdade, ao tribunal. E a gente tem uma visão totalmente diferente em relação a isso. Eu tenho uma visão totalmente diferente. E falo isso para todos os julgadores e membros do tribunal. A gente tem uma responsabilidade muito grande. E eu sempre divido em 3 pontos. Primeira responsabilidade, com o cidadão que nos procura. Então a gente tem uma responsabilidade de trazer para aquele cidadão a questão de cidadania. E muitas vezes resolvemos alguns casos para o cidadão. Temos a segunda, importante, que é para o advogado que muitas vezes está ali no tribunal de forma injusta. Só quem teve ou tem um processo disciplinar de forma injusta sabe o peso que é. Nossa, é pesado, de qualquer Tem um forma. processo sobre si. Qualquer advogado processado, seja no âmbito administrativo, ele já perde o sono, né? E o terceiro, mais importante, que aí respondendo a sua pergunta, se eu me sinto, digamos, não digo culpado ou pesado sobre essa questão, que a nossa maior responsabilidade é a preservação da advocacia. Então, Sim. Quando um advogado, pela sua conduta, é retirada do quadro das ordens dos advogados do Brasil, na verdade a gente está preservando a advocacia, a gente não está punindo. Bem para a advocacia, a gente está fazendo um bem até para o cidadão que não tem condição, né, de exercer de acordo com os ditames legais, com Sim. o direito de defesa. Eu fiz um exagero, mas assim, que você carrega essa responsabilidade, é inerente ao cargo, eu não duvido, mas de qualquer forma, ainda assim, é um peso. Sim. Porque dentre todos os casos, tem alguns, por exemplo, suspensão. 3 suspensões leva à expulsão. Tem gente que é ruim mesmo de habilidade e acaba não... Meu cidadão ou cidadã, você não pode advogar mais de tantos erros que você cometeu, não tem isso? Tem. Infelizmente. Infelizmente, sim. Infelizmente, Não é sim. que roubou dinheiro, furtou, é porque realmente é inepto. É inepto. Tem isso também, né? Muito. Né? Muitos casos é nesse sentido. Mas se a gente for olhar, questão de números, vamos falar um pouquinho de números, Sergi. Vamos. A advocacia, as pessoas chegam e falam assim, mas tem muito advogado ruim, vamos colocar dessa forma? Não, ou que precisa de uma punição. Se a gente olhar pelo quadro de advogados ativos que temos hoje, próximo de 350 mil, não sei o número mais exato, versus o número de processos tramitando hoje no tribunal, que é próximo de 15 mil processos, a gente vai chegar a um número de 2%, 3%, não sei, eu não sou bom de matemática. Mas não tem uma subrepresentação também? Algumas sempre falam isso, né? Mas nem todo mundo reclama, nem todo mundo entra.
Eu acho que aí Não dá para saber. Né? Mas aí eu acredito que seja um problema da sociedade brasileira. A sociedade tem essa cultura de talvez não procurar os seus direitos. E aí eu acho que é um problema cultural que vivemos, né? Então, nos números, você falou que se comparar com o número de processos, daria uns 2%. Isso. Mas não é bastante já? 2% de advogados que estão representados, não necessariamente que são culpados, é isso? Isso, exatamente, que estão representados. Você tem esse percentual, você falou de acolher o cidadão, que é uma das funções principais da OAB, atender a cidadania. Você tem mais ou menos esse dado de qual o percentual de cidadãos que entram direto reclamando do advogado ou dos próprios advogados que denunciam os colegas? Tem essa proporção, não? Não, assim, a gente não A maioria, qual que é? Não tem? Juiz que manda também? Isso, acho que a gente tem muito ofício do judiciário. Tem? Sem dúvida, tem bastante ofício do judiciário. Mas dentro de uma proporção, vamos para a título de amostragem. Amostragem. Não, Isso, amostragem. Estatística, porque Isso, amostragem. Tem método. Isso, método e números mais específicos. Mas se a gente olhar friamente, assim, pelo número de porcentagem por amostragem, 30% das representações que entram no Tribunal de Ética e Disciplina, digamos que são 30% ineptas, ou que não deveria estar no Tribunal de Ética. A própria representação. A própria representação. Inclusive aquelas que vêm do judiciário? Inclusive aquelas que vêm do judiciário. Ou sobretudo aquelas que vêm do judiciário. Você não diria isso. Você não diria, mas tem. Mas eu digo. Mas eu digo, tem muito juiz que manda representar o advogado, que, sei lá, atrasou 10 minutos. Não tem essas coisas? Sim. Eu acho que há excessos. Há excessos, né? Então, 30% das representações não deveriam estar no Tribunal de Ética. Os outros 30% eu posso colocar que é o representante que tem uma insatisfação com o judiciário e acaba depositando no advogado. Acaba depositando no advogado. E a nossa profissão, todos sabem, é uma atividade de meio, mas exerce a advocacia. E ele coloca que a insatisfação dele ali, naquela demanda, sobre o advogado. E vem representar no nosso tribunal. E assim, olhando mais ou menos por amostragem, a gente está falando que 1/3, efetivamente, das representações que são distribuídas, que realmente cabe aí a ordem, dentro do devido processo legal, tomar as medidas que sejam pertinentes. Esse tema seu é importantíssimo, né? Os dois pilares, né, fundamentais. Não que as outras comissões não sejam importantes, mas ética e prerrogativas. Né? E elas meio que têm uma intersecção, porque uma coisa leva a outra. Né? Brigou aqui, chama para cá. Às vezes não é caso de ética, é caso de prerrogativas. Ainda tem a figura do corregedor do tribunal, existe. Sim. Eu fui corregedor durante um ano e uma das coisas que eu notei, eu queria saber como é que está hoje. Você falou que tem que chamar o advogado para o tribunal, para ele não ter essa visão. Porque eu me lembro que eu fiz uma campanha, faz muito tempo que eu tive esse cargo, para mostrar para o advogado, não tenha medo do Tribunal de Ética. Aceite, porque tem advogado que tem vergonha de aparecer. E aí acaba faltando, inclusive, é condenado meio que à revelia, porque ele... E tem uns que também menosprezam. Eu não tenho obrigação nenhuma, o cliente reclamou. E paralelo a isso, para encerrar minha pergunta, eu via que na época, eu estou falando aí de 15, 20 anos, existia uma certa animosidade no recebimento do advogado, alguns condutores tratando com o advogado um pouco mais ríspido, pior que até em audiência. Como é que está isso tudo? Eu acho que é um pouco de mentalidade de gestão como um todo. Né? Eu acho que até, como você falou do pilar, né? A Patrícia sempre falou que o Tribunal de Ética... Patrícia Vanzolini. Patrícia Vanzolini. A ex-presidente da OAB, atual conselheira federal. Sim, ela sempre... começou na gestão dela. Sim, né? E ela sempre fala que é o coração da OAB, né? O tribunal. Eu acho que é um pouco... talvez... da mentalidade, né? A gente trouxe essa questão de não ser um tribunal punitivista. Né? Avançou nessas questões que acho que não é o caso de punir, né? Eu acho que é um pouco das pessoas falarem, a gente não está ali para julgar, né? De condenar, a gente não é condenadores, a gente precisa julgar. Mas de que forma vocês comunicam? Aumentou o número de advogados que respondem, que vêm, ou continua tendo uma margem grande de pessoas que acabam sendo condenadas e aí depois aparecem?
Ou isso ainda não tem uma estatística? A gente não tem, Amostragem. não tem uma amostragem Porque para eu dizer... conheço muita gente que ignora, né? Às vezes até por raiva mesmo. O cliente processou, fala, o AB, tá vendo? Ó, me perturbando aqui. Então, talvez eu acho que é um pouco da cultura. Sim, Eu até prefiro, eu falo, se eu tiver um problema, eu falo, prefiro. Eu pode ir no tribunal de ética, porque é a minha casa. Eu vou saber me defender lá, vou explicar. Ó, os honorários estão aqui, ó, eu cobrei direitinho, não tem isso. Então, assim, o advogado em si, que ele permanece inerte, digamos assim, alguma representação, algum chamado da OAB, né? Então, a gente pode colocar vários fatores, Sergei. Assim, Pode, né? Primeiro fator... Isso até de problema financeiro também, né? Não, e assim, eu acho que a própria resposta da OAB, né? Eu acho que o que mudou significativamente nessa última gestão, nesses últimos... Vamos colocar que estou à frente do tribunal há 4 anos. O Tribunal de Ética e Disciplina, até a gestão passada, era um tribunal totalmente físico. Certo. Eram processos físicos. De certa maneira, até pelo tamanho do Estado, são processos que a tramitação era muito demorada, era muito longa. E foi feita a implantação do sistema eletrônico. Isso ajudou. Isso uma ajudou, dinâmica maior. deu uma dinâmica maior e, de uma certa forma, deu uma resposta muito mais célere, tanto para o representante quanto para o representado. Tá. E não cria, aí talvez a gente vem diminuindo, de certa forma, pela tramitação do processo, ser um processo mais célere, talvez essa resposta de questão que não há impunidade ou que há uma resposta mais efetiva. Tá. E talvez a advocacia comece a prestar mais atenção que realmente o tribunal está punindo. Porque, às vezes, por esse deslocamento de processos físicos, fica imaginando um processo, sempre dou o exemplo de Rosana. Rosana pertence à turma disciplinar de Presidente Prudente, salvo engano. Cidade de Rosana E não fica tem um tribunal. Não tem o tribunal. Então, o processo físico, anteriormente, como que funcionava? Ele tinha que viajar 220 quilômetros De carro. para ir para a turma, para aquela subseção, para voltar. Isso não tem isso. Então o processo demorava muito. E essa melhora na tramitação, que aliás eu acho que é um sintoma do judiciário também. Você, como advogado, talvez reconheça que existe uma rapidez. A tal da razoável duração do processo, que inseriu na reforma do judiciário, acho que tem acontecido de um modo geral. De um modo geral. Aí, isso você pode falar. Isso aí, eu quero saber aqui, a razoável duração de processo aqui no TED, aqui na OAB. Porque eu, quando fui conselheiro lá atrás, eu via muito processo prescrito, que demorava. Tem menos prescrição hoje? A gente está mais célere mesmo? Sim, de uma certa forma, sim. Claro que no início da gestão, na antiga gestão da Patrícia Vasolini, a gente teve uma representação. Assim, imagine, o processo era físico. Ainda era físico. Era físico. E ele veio com processos represados da pandemia. Então, assim, tudo parou. Toda a tramitação parou. Pandemia, né? Então, assim, a gente teve muitos processos que chegaram a prescrever em razão dessa própria estrutura, que hoje não ocorre mais, né? Hoje, praticamente todo o acervo do tribunal está dentro do prazo prescricional. Hoje temos processos que são julgados, seja procedente ou seja pelo arquivamento, são processos que são julgados em 6 ou 7 meses. Qual que é a maior causa de representação? Retenção de valores, né? Retenção de valores. É o vil metal que às vezes o advogado não entende que não é dele, é isso? Ou então existe uma divergência nesse valor, contrato, às vezes o advogado não faz contrato. Eu acho que... Fala, eu combinei com ele, não tem muito isso? Aí troca, acho que assim, ó, tem que mostrar o e-mail, acho que chamar a testemunha. Vamos colocar que eu acho que assim, a maioria é pela própria falha do advogado. Não no sentido que ele reteve de forma dolosa aquele valor, mas por uma má redação no contrato de prestação de serviço, por uma falta de prestação de contas devida, que ocasionou uma representação na ética disciplinar. Que existe uma divergência de discussão por
uma redação de uma forma equivocada no Você vai contrato. colocar tudo, né, Guilherme? Sucumbência é minha, por lei. E aí tem esses honorários a mais, que é honorários da causa, que o cliente fala, mas você vai ganhar 2 vezes? É, O cliente também é fogo, viu? ó, assim, ó. Olha, eu preciso fazer uma pausa, porque já estão apontando que o nosso bloco está encerrado. Aguarde você mais 1 minuto. Na volta, presidente do do maior tribunal de ética e disciplina do mundo, doutor Guilherme Magri. Até já. Você sabia que a OAB São Paulo criou um aplicativo de compras exclusivo para você, advogado? Com ele, as suas compras são transformadas em créditos para abater da anuidade. Baixe o aplicativo OAB-SP Shop e tenha desconto em mais de 24 mil estabelecimentos e 3 mil lojas em todo o Brasil. Voltamos a apresentar pontos de vistas que recebe hoje o presidente do maior tribunal de ética do mundo, Dr. Guilherme Magri. A gente estava falando no bloco anterior sobre a retenção, que é, digamos, o fato gerador maior quantidade de representações é devido à retenção. Aí você estava explicando. Sergei, é a maior quantidade de início, né? Pela conduta, pela tipificação. Mas Não necessariamente o advogado ali reteve aqueles valores, né? Então, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, o advogado acaba prestando contas e efetivamente ele não reteve valores, né? Então, são poucos casos dentro dessa quantidade de processos que efetivamente o advogado ali reteve algum tipo de valor, para deixar bem clara essa questão. Para deixar claro também uma outra questão, porque a sociedade, de alguma forma, tirando a parte institucional, eu sempre digo que a OAB também é muito vidraça, né? A gente sempre é muito cobrado. E uma parte com razão, né? Ao longo do tempo, a gente se posicionou de maneira a perder um pouco. Nós estamos tentando recuperar essa participação efetiva como ponta de lança da sociedade. Lá no Conselho a gente está tentando mudar uma postura mais forte, isso institucionalmente. Agora, no plano corporativo, o pessoal acha que a gente tem muito advogado que não é punido. E tem a tal da idoneidade moral, que é uma condição subjetiva. Por exemplo, o advogado comete um crime de homicídio ou está envolvido com uma questão de drogas. Como é que... Precisa ter um processo, né, para ele poder ser condenado, porque são 2 fatores, né? O processo penal transitado e julgado e a idoneidade moral. Eles não se comunicam. Explica um pouco isso para o nosso advogado e advogada ou espectador. Assim, vamos lá. Primeiro, essa questão do sentimento da sociedade em relação ao OAB não fazer nada. Nada não, digo, pune pouco. Então, mas o pune pouco tá num problema até, digamos, do estatuto. O nosso processo disciplinar, ele obrigatoriamente tramita sob o sigilo. Então, ninguém nem sabe, né? Então, a ordem, ela não pode divulgar o que está fazendo. O resultado daquela demanda, que muitas vezes o advogado, quando é condenado aqui, digamos, numa primeira instância, para divulgar uma forma, ele vai recorrer ao conselho, vai tramitar a Câmara Recursal, secretário. Assim, a OAB, ela não pode se posicionar sobre aquele caso até que se tenha o trânsito julgado daquela decisão. Então, talvez por isso crie essa sensação da impunidade perante a instituição. Tem uma... Acho que a sensação é mais restrita à própria classe, né? Também as pessoas, algumas pessoas também um pouco distantes, que não participam, não conhecem o tribunal. Sim. Advogados, eu estou falando, né, de um modo geral. Sim, mas eu acho que é mais por falta de conhecimento do que propriamente por falta de atitudes relacionadas ao tribunal. E com relação a essas causas externas que não seriam propriamente ligadas à atividade dele como advogado, mas se ele é condenado num processo que envolve questões criminais? A questão da idoneidade, aí não tem como a gente colocar de forma geral, né? Ela precisa ser analisada caso a caso. Caso a caso. Até porque a idoneidade é um requisito para ser advogado. Então, assim, a gente tem uma coisa anterior a essa questão
é anterior à própria inscrição, né? Então, precisa entender se a idoneidade ocorreu numa questão da conduta do advogado, né? Se a conduta ali, ele estava no exercício da sua atividade profissional, para que ele possa ser punido pela própria OAB. Não me parece razoável, talvez, ter algum tipo de condenação que não esteja ligado ao exercício da profissão, que seja uma punição dentro da conduta ética. Sabe que eu sempre digo que vale aquele para a OAB e para todas as instituições, até para a vida privada, vale aquele mandamento. Contrate, é da iniciativa privada, contrate devagar, demita rápido. Serve até para relacionamento. Eu acho que a gente precisa melhorar cada vez mais o filtro para entrada também. Eu não sei como é que está, você não cuida da seleção e inscrição, mas o filtro da entrada é fundamental, porque é mais doloroso, é mais difícil mandar embora tenha que ser rápido pelo mandamento. Então, se a gente, por exemplo, admite nos quadros da ordem alguma pessoa que não tenha idoneidade, certamente nós vamos ter problema no futuro e nós vamos ter que expulsá-la pela mesma situação ou por outra que virá no futuro. Agora, essa idoneidade, às vezes, ganha manchetes, ganha luzes midiáticas, e aí a gente tem que ter uma posição mais serena. Esse é o problema também, né? Gigantesco. É um problema gigantesco em relação a esses casos midiáticos. Porque, às vezes, não está relacionado... Por exemplo, um político que foi cassado a perda do mandato. Aí ele vem e se inscreve na ordem. A gente dá a carteira. Você acha correto? Depende. Você é o presidente. Eu não estou pedindo para você analisar nenhum caso concreto, que você não pode, né? Mas de um modo geral. Policial, por exemplo. Policial que é expulso. Aí ele não pode entrar na OAB. Pode? Ser advogado? Se for um servidor expulso a bem da administração pública, ele pode ser advogado? Pode. Pode? Mas foi expulso por corrupção, por... Então, pode, mas analisando... isso deveria barrar na seleção, inscrição, né? Vamos lá. Assim, aí pode... Vamos explicar esse pode lato sensu. Vamos explicar esse pode. Se ele tiver... Eu achei que você fosse falar, reclama lá na inscrição. Depois eu não posso expulsar. Não, é assim... baseado, por exemplo, se teve uma condenação recente, não, porque ele não vai preencher o requisito de idoneidade. Mas aí tem a condenação mesmo. Se ele tiver uma condenação, mas, por exemplo, ele teve uma condenação e lá no processo criminal ele fez a sua reabilitação, pressupõe que ele está reabilitado no processo criminal. Ah, sim, mas aí tem a reabilitação, né? Não, aí sim. Agora, se ele tem essa questão acabou de ser, digamos, expulso da corporação. Existe um processo criminal onde com essa condenação que ainda não está que ele não está reabilitado, aí realmente ele não pode ter o seu pedido deferido, né? O que ocorre é totalmente, se você olhar para o nosso estatuto, ele é omisso em relacionado a essa questão de idoneidade. É uma questão totalmente subjetiva. Baseado nisso, tivemos muitos problemas. Problemas assim, não digo problemas, mas discussões sobre essa questão da subjetividade. E eu, particularmente, sou muito contra essa questão de ser subjetivo. Eu entendo que quanto mais objetivo, melhor para todo mundo. E eu sempre defendi que esse subjetivismo era importante por se tratar de um órgão de classe que exerce função essencial de administração da justiça, a semelhança que acontece com uma Câmara Legislativa, com um Poder Judiciário não, mas um órgão político, em que você tem é como se fosse um decoro. Um decoro que é avaliado pelos colegas, lá, por exemplo, na Câmara dos Deputados, que a gente teria esse mesmo direito aqui. Legal você o contraponto, você acha que não, né? Você tem opinião diferente. Precisamos de requisitos objetivos para avaliar essa questão da idoneidade. Nessa gestão, na gestão passada, foi na gestão passada, foi publicada uma resolução do tribunal que, para a inscrição, a reabilitação, que o advogado, às vezes, ele sai dos quadros, vem buscar uma reabilitação,
né, dentro do quadro, e não existia requisitos objetivos para que ele possa comprovar que ele tenha condições. E ali a gente estabeleceu, elencou várias certidões, vários documentos para que seja apresentado, para que ele tenha direito. Para não ficar nessa questão da subjetividade. Ah, mas nesse caso específico aqui ele não preencheu os requisitos. Entendi. Mas quais são os requisitos? Os requisitos ficavam muito na base do que aquele relator achava, se ele preenchia ou não, mas não existia requisitos objetivos. Você cuida de propaganda também? O Tribunal de Ética emite comunicados sobre o que pode, o que não pode. Cuida, não cuida, não? É outro. Não. E recentemente teve uma polêmica, não sei se foi na tua gestão, de uma diretriz ou de uma resolução, acho que foi o Conselho Federal ou foi estadual, não me lembro agora. Vamos lá. Que falou sobre a questão do advogado mostrar o carro, aparecer na rede social. Como é que está isso? Pode ou não pode? Para quem está acompanhando agora, como é que funciona isso? Bom, a questão da publicidade talvez seja a matéria ainda bem mais atraente, né, para a advocacia nesse sentido, até pela própria falta de conhecimento, né? Por mais que tenha um provimento regulando essa questão da publicidade, né, ainda falta muito conhecimento do advogado. Na gestão passada, o Tribunal de Ética e Disciplina de São Paulo criou, né, a 28ª turma disciplinar, que é a primeira turma disciplinar do Brasil que só trata da matéria de publicidade, para a gente ter uniformidade de decisões, de procedimentos. Como se fosse um deontológico? Como se fosse um deontológico. Mas tem a deontológico já. Tem a deontológico. Mas esse deontológico é lato sensu. Isso, só esse em é tese. específico. É só em tese, né? A nossa turma deontológica ela só define casos em tese. Esse é um deontológico específico para propaganda. Isso, só sobre publicidade. Só publicidade, né? Então, isso daí trouxe um avanço relacionado a isso. A gente trouxe em primeira mão para todo o Brasil essa turma específica para a gente poder enfrentar essa matéria. E vou enfrentar essa questão de pode ostentar, não pode ostentar. Você vai enfrentar. Assim, tem essas discussões. Eu acho que tem agora recentemente no Colégio de Presidentes das seccionais que estão discutindo se pode, se querem mudar. Porque no estatuto, no provimento, dispõe que não pode essa questão da ostentação. Mas, assim, se você olhar... Quem que não ostenta hoje? Então, mas o que seria ostentação? Né? Eu acho que falta muita definição. Se mostrar. Então, mas isso é A gente está se mostrando aqui. Então, mas aí de uma certa forma. Mas falta muito, assim, falta muito conceitos e regras objetivas. Objetivas, então. Objetivas. A gente não consegue mas você não acha limitar. Que, de modo geral, por exemplo, vamos pegar alguns países aí, não que sejam modelos, mas como exemplo, Estados Unidos, lá é liberado, geral. Você tem... Lá atrás você tinha lista telefônica, você tem outdoor, advogado especializado em acidentes, por exemplo, de trânsito. Ele mostrava a pessoa ferida. I want you. Entendeu? Uma coisa assim muito ostensiva. Eu não acho legal, mas quem sou eu para julgar o outro? Você não acha que a gente tem que dar uma... Porque nós temos como princípio a advocacia como não mercantilista. Isso é um princípio caro para nós. A gente não passar essa ideia que a advocacia é um negócio. Nós temos valores a defender e tal. Mas também não tem que flexibilizar um pouco? Não, eu penso que precisa definir conceitos e mudar alguns tipos de palavra. Por exemplo, sempre fala em mercantilização. Mas o que seria essa mercantilização? Porque a advocacia, de uma certa forma, você está prestando um serviço jurídico. Então, a mercantilização, se você olhar, talvez pela literalidade da palavra, quando mercantilização, mercado, oferecimento, você não pode ofertar de forma ostensiva. Mas o que pode hoje, então, segundo a OAB de São Paulo, o que eu posso fazer no TikTok? Eu posso dançar? Eu posso lançar? Eu posso falar de uma causa? Fala o que pode. Esse que é o problema. Não existe essa definição. Não existe? Não. Mas quem define isso? Então, o Tribunal de Ética? Não, isso é o provimento. Né? Aí o provimento de publicidade que define. O provimento federal ou estadual? Federal. O federal. Estadual e não o federal está valendo aquele do carro ainda? Ou te caiu? Não pode. Não pode? Não pode. Não pode mostrar o carro. Mas aí talvez isso são as maiores discussões
que temos no próprio tribunal, internamente ou de forma externamente, em colégio de presidentes e tal. Não existe uma definição efetiva de algumas questões. De, por exemplo, o que pode e o que não pode. Claro, isso tem algumas coisas que estão bem claras, né? Entendi. Mas algumas questões, o TikTok, você pode fazer? Não, pode, desde que tenha sobriedade, respeito, não extrapolhe os limites da ética. Mas quais são os limites? O que é sobriedade? O que é respeito? Tem uma nova geração que encara, por exemplo, de repente uma dança e cada um tem uma visão de mundo. Nós estamos aprendendo a conversar com todas as visões. Como é que nós vamos chegar nesse consenso? Esse eu acho que é o maior desafio. Né? O maior desafio da advocacia, do Tribunal de Ética, em relação à publicidade, é avançar nesses conceitos. Né? E eu penso que, voltando no início da nossa conversa, né, punir não é o caminho. Acho que você punir a advocacia, a gente não vai chegar a lugar nenhum. E a gente precisa avançar em alguns temas que efetivamente, digamos, vá de encontro com a advocacia presente, com a jovem advocacia. Né? Então, não se pode dizer, por exemplo, você falou de outdoor. Outdoor é uma questão... Outdoor é um negócio meio antigo também. Então, mas é o que está lá. É o que está assim, fala em TV. Mas quem assiste mais TV? Não tem uma definição, por exemplo, de mídia social. O advogado deve se abster de comparecer de maneira habitual. Problema. Então lascou. Isso é um grande problema. Aqui, por exemplo, é habitual de uma certa forma. Isso é a mesma... É um podcast da OAB, educativo, importante, mas eu estou fazendo habitual. Então, mas aí que está a minha maior discussão. E eu sempre, Sergei, utilizo esse Vai exemplo. Me caçar aqui hoje? Não, jamais. De ofício? Não, jamais. Vou chamar Cláudia Berlusconi. Vai chamar a prerrogativa. Prerrogativa. Cuidado. Um exemplo claro, o exemplo que eu sempre dou. O que é habitualidade? O que é habitualidade para mim? Diferente para você. Habitualidade é todo dia, toda semana, todo mês, uma vez por ano, toda quinta-feira, toda quarta-feira, toda segunda. Tá complicado aí, tá complicado. Então, assim, é difícil dizer o que é habitualidade. Já entendi. Não temos uma clareza sobre esse assunto. Não, nenhum. Tá. Em vários assuntos, a gente, dentro do publicidade, não trouxe o provimento 205, ele não trouxe... Ele foi um avanço. Isso, sem sombra de dúvida, foi um grande avanço que foi para a advocacia. E ele regulou todo o marketing jurídico. Porque publicidade não é só a publicidade em si, quando a gente vai falar da conduta ética, mas do marketing jurídico, que é um pouquinho diferente. Mas há muito se avançar, mas muito mesmo, principalmente em questões de definições de conceitos. E não dá para o tribunal, efetivamente, regular a sociedade. Regular dessa forma. E não pode, e eu não entendo que é razoável ficar para o julgador definir essa questão. E eu acho que aí traz uma insegurança jurídica. Quero te agradecer, nosso tempo acabou. Quero te agradecer a presença do presidente do maior tribunal de ética do Brasil aqui no Pontos e Vistas. Tinha um apresentador que falava isso. Tem alguma coisa que você não falou que você gostaria de ter falado? Algum recado? Alguma orientação para os advogados e advogadas? Procurem o Tribunal de Ética até mesmo para orientação, não é isso? Tiver com uma dúvida de como se comportar, eu já estou me arvorando no seu papel. Tiver alguma dúvida como se comportar, se nesse caso vai por um caminho, tem isso lá também, tem gente que orienta? Sim, a própria turma deontológica está aí. Ah, tá. A turma Você pode entrar com uma petição consultando. Isso, a turma deontológica está aí em tese, tira todas as dúvidas, questionamentos. A 28ª turma de publicidade também faz esse papel. Boa. Para as dúvidas relacionadas à publicidade. Então, o tribunal está de portas abertas para a advocacia. Muito bom. Guilherme Magri, aqui no Pontos e Vistas. Espero que você também tenha gostado. Até a próxima.